Neste instante, nós iremos dar início à nossa reunião desta noite. É com grande satisfação que neste instante eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes as bênçãos da nossa querida e Santa Ava Rosa, o nosso amado Espírito Consolador, e também as bênçãos do nosso querido e santo irmão Aldo, o nosso pastor, o nosso profeta que nos guia neste santo caminho. Para nós é motivo de muita alegria aqui podermos estar reunidos como uma família, para juntos meditarmos na mensagem desta Igreja Apostólica, que são mensagens que traz o alimento de Deus, nosso Pai, para o fortalecimento de nosso espírito, para que nós tenhamos bom ânimo, para que tenhamos fé e assim vençamos as lutas e as adversidades da vida. Por isso, irmãos, rendemos todo louvor e adoração ao nosso bondoso Deus e Pai, a Jesus, o nosso Senhor, e também à querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, pois é graças a eles que nós temos a honra e o privilégio de sermos este povo muito feliz, este povo muito abençoado pelo reino dos céus. E antes de nós darmos início à nossa reunião, eu quero compartilhar com os irmãos um provérbio que está no capítulo 6, verso 23, que diz: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Portanto, eu quero neste instante convidar aqueles que puderem para que se coloquem em pé. Irei fazer uma oração dando abertura a esta nossa reunião. Em reverência, oremos. Querido Deus, nosso bondoso Pai, aqui estamos nós, alguns dos teus filhos, uma parte do teu povo, reunidos neste tabernáculo santo, a tua casa, ó Pai, um pedaço dos céus aqui na terra. Nós nos sentimos muito honrados de aqui podermos estar e juntos, como uma família, rendermos ao Senhor e a todo o reino dos céus o nosso louvor e a nossa adoração. Por tudo quanto, ó Pai, o Senhor, através de Jesus, da Santa Ava Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem feito em favor de cada um de nós. Ó Mãe Maria Santíssima, rogo a Senhora para que estenda sobre esta reunião o teu manto santo e que a Senhora nos guarde, ó Mãe, na paz do teu olhar. Santa Ava Rosa, rogo a Senhora para que conceda-nos entendimento, sabedoria para compreendermos a doutrina e a disciplina desta Santa Igreja Apostólica e assim alcançarmos a cada dia a nossa santificação, para que sejamos para o mundo o espelho que reflete a imagem de Deus, o nosso Pai. Ó Santo Irmão Aldo, eu entrego esta reunião em tuas santas mãos, para que tudo seja feito para a honra e glória do nome de Deus, o nosso Pai, nesta terra. Portanto, em teu santo nome, ao irmão Aldo, em nome da Santa Ava Rosa e de nosso Senhor Jesus, declaro esta reunião iniciada. Amém. Entoaremos o hino de número 1, Igreja Forte. Pois
desejarem, poderão se assentar. Dando sequência a esta nossa reunião, nós entoaremos alguns hinos de nosso inário. O primeiro deles é o hino de número 68, intitulado Meu Ministério. Setenta e oito. Eu só vivo feliz a cantar. Eu só vivo feliz a cantar. Tenho paz, tenho consolação. Tenho gozo e alegria no céu. Tenho Cristo no meu coração. Se alegre eu vivo a cantar, é porque obedeço a Jesus, e assim como Deus Oitenta e quatro. Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Espírito de amor, inspira nas nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com mais santos céus. Espírito Santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor. A seguir, será apresentado a cargo do coral o hino que traz o título Profeta Vencedor.
Queridos irmãos e irmãs, o nosso querido e santo irmão Aldo sempre nos incentivou, sempre procurou nos ensinar os mandamentos do reino dos céus, de conformidade com o que Deus, o nosso Pai, sempre quis e sempre instruiu através de nosso Senhor Jesus, a Santa Vó Rosa. Por isso, irmãos, que nós temos uma doutrina, temos uma disciplina que moraliza os costumes, né? A nossa doutrina e disciplina não escraviza ninguém, não prende ninguém, mas sim faz com que nós sejamos muito abençoados pelo reino dos céus, né? Nas horas das dificuldades, nos momentos de lutas, se você está santificado, ou seja, está consagrado de acordo com o que prega a Igreja Apostólica, você irá conseguir vencer com mais facilidade os problemas, as dificuldades, né? Nas horas dos concursos, dos vestibulares. A Santa Vó Rosa ajuda muito, mas também devemos fazer a nossa parte, buscar fazer por merecer. Porque, irmãos, a disciplina que nós temos, né? Ela é para trazer paz, trazer alegria ao nosso coração. Por isso, elas são de acordo com o que Deus, o nosso Pai, sempre pediu. Por que o mundo hoje vive sofrendo tanto, né? Tantas pessoas tristes, sofrendo com depressões, ansiedade, infelizes, né? Muitas vezes a pessoa, ela sorri, mas por dentro deve sofrer muito, porque guarda sentimentos ocultos, guarda mágoas, né? Tem raiva do seu irmão, inveja. Por isso que nós devemos praticar a cada dia o amor ao próximo, ser humilde, né? A humildade, ela é a base de tudo para o nosso sucesso, né? Para prosperarmos na vida. Por isso, irmãos, procurem a cada dia, né, ser mais consagrado, mais obediente, porque nós não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence e é incerto. Por isso nós devemos estar preparados para não sermos pegos de surpresa, né? Porque ninguém gosta de ser pego de surpresa, e muito menos quando se trata de salvação espiritual. A seguir, o coral irá apresentar o hino que traz o título Coração. Coração, por que se fecha tanto desse jeito? Por que tanta tristeza nesse peito? Por coisas tão pequenas, sem valor. Coração, Jesus está batendo em tua porta. O que passou, passou, já não importa. O importante agora é o teu amor.
deixe este mundo te iludir, fingir ter alegria e não sentir, tentando a si mesmo se enganar. Coração, por que viver assim tão inseguro? Dê uma chance tua vida no futuro, de lá no céu reservar o teu lugar. Coração, não deixe se envolver com sentimentos, afaste da memória os pensamentos que procura do bom caminho te afastar. Coração, a tua vida neste mundo é uma passagem. Aceite com amor esta mensagem e volte novamente a cantar. Prezados irmãos e irmãs, eis a questão: como está o seu coração? Está aberto, ferido ou fechado? Para que possamos receber a mensagem do reino dos céus, nós devemos estar com o coração puro, um coração limpo, sem mágoas, sem raiva,
sem ressentimentos, né? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Jesus está esperando, irmãos, cada um de nós tomarmos a nossa decisão. Muitos irmãos sofrem tanto porque não pratica o amor ao próximo, não pratica o perdão, vive com o seu coração fechado, não se abre, né? Deixa o coração manchar com as coisas do mundo, as modas, as coisas inconvenientes que não agregam em nada na nossa salvação. Ou seja, Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, tem tudo para oferecer a cada um de nós. Tudo mesmo, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Jesus está à nossa porta e bate. Depende de cada um de nós abrirmos o nosso coração. Jesus, ele não pode entrar forçado, digamos assim. Você precisa aceitar Jesus, precisa aceitar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e deixarem eles agirem em sua vida, para que haja então a transformação, né? Porque nós vivemos nos tempos da regeneração, o que é o tempo de nós nos regenerarmos, deixarmos os costumes errados. É um novo tempo, uma nova era, para que o mundo veja em nós o espelho que reflete a imagem de Deus. É preciso viver uma vida consagrada a Ele, Deus, uma vida digna de ser espelho, ser exemplo para as pessoas lá fora. Porque é isto que falta, irmãos, para as pessoas no mundo. É lógico que nós sabemos que o mundo está mal e cada dia pior, não é verdade? Mas nele ainda há pessoas boas de coração, que merecem a oportunidade de salvação, merece pelo menos ouvir falar da Santa Avó Rosa, ouvir falar do Santo Irmão Aldo. Nós vivemos um tempo em que não é mais tempo de vivermos com coisas mesquinhas, né? Falar, eu não gosto de fulano porque fulano é isso. Às vezes odeia o seu irmão sem mesmo o conhecer. Nunca viu a pessoa na vida, só de ouvir falar diz que odeia, mas não conhece a pessoa, né? Não cumprimenta, passa ao lado do irmão, não lhe dá a paz do Senhor, né? Lógico que não pode se cumprimentar, né? Devido à pandemia, mas não custa dizer a paz do Senhor. Você está transmitindo a paz de Deus ao seu irmão. É tempo de união, irmãos. Tempo de praticar mais o amor ao próximo. A nossa igreja, ela vai ser vencedora nesta terra se for uma igreja unida, uma igreja que pratica o amor ao próximo. Por isso, depende muito da nossa união. E a nossa igreja, todos sabem, ela não possui outras formas ou outros meios de angariar fundos para a sua manutenção, a não ser as nossas doações, as nossas colaborações, o nosso desprendimento, né? Em vermos a igreja crescer e assim dar a oportunidade de salvação a muitos corações, para que elas possam aceitar Jesus, aceitar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e terem assim a sua oportunidade de salvação. Pois, prezados irmãos, o nosso objetivo ao fazer-lhes constantes apelos através deste boletim é ajudá-los a serem perfeitos na prática das boas obras em favor do reino dos céus. Queremos deixar bem claro que precisam colaborar mais com o trabalho da igreja, seja com o seu ministério, seja no sentido financeiro, pois sem a colaboração de todos os apostólicos não poderemos fazer mais por esta obra. Entretanto, há muitos irmãos que amam profundamente a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, amam esta igreja e dão muito valor aos nossos apelos e tudo fazem pela igreja. Contribuem sistematicamente e muitos destes irmãos são aposentados e outros ganham um salário pequeno, mas todos os meses fazem seus
dízimos e ainda dão ofertas especiais. Esta dedicação deveria partir de todos os irmãos, inclusive da juventude, que muito podem fazer por esta igreja. Prezados irmãos, apelamos mais uma vez ao seu bondoso coração, sejam dedicados pelo reino dos céus e por sua igreja, contribuam todos os meses com seus dízimos e, quando puderem, façam a sua oferta especial a fim de ajudar a manter a nossa obra. Entendam que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nossa igreja dependem da colaboração eficiente de todos, pois ainda há os que podem fazer mais pela igreja, e a estes lhes afirmamos que a sua colaboração é muito importante para que os planos de Deus e dos seus santos sejam cumpridos. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de Deus e destes santos maravilhosos, pelo esforço e dedicação em participar e colaborar com nossa amada Igreja Apostólica. Os irmãos que desejarem poderão realizar depósitos de suas ofertas utilizando o seu banco e o sistema Pix, cuja chave é 62.771.134/0001-63, que é o CNPJ da Igreja Apostólica sede. Ou seja, irmãos, o único meio da igreja angariar insumos é através do nosso amor, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, né? E muitos jovens ainda não aprendeu a ser dizimista. Muitos jovens reclamam que recebe o seu salário, né? E não vai nem 2, 3 dias, já se foi tudo. Por quê? Porque não separa a 10ª parte que pertence a Deus, o nosso Pai. E o devorador, então, devora tudo. Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele não nos dá migalhas. Deus, o nosso Pai, Ele nos abençoa de acordo com o nosso merecimento, né? E por que nós vamos deixar as últimas coisas para oferecermos a Deus, né? Separe para Deus a 10ª parte, os 10%. Isso daqui é para meu Deus. Você vai ver a transformação que vai ter a sua vida financeira. Muitas vezes há exemplos, né, de irmãos onde o esposo recebe às vezes 3, 4 mil reais por mês, e a esposa muitas vezes ela é uma diarista, trabalha uma vez por semana e recebe aí 100 reais, ou seja, 400 reais por mês. Muitas vezes ela tem dinheiro sobrando para emprestar ao seu esposo que recebe 4 mil. Por quê? Porque ela separa os 10% do dízimo e ele não. Então, irmãos, é bem simples, bem fácil de nós fazermos uma comparação, pararmos mais para analisar. Muitas vezes, lógico, somos jovens, né? Nós acabamos querendo comprar, né, calçados, roupas, mas muitas vezes acaba exagerando. Compra coisas que, né, às vezes no armário não tem mais onde colocar calçados, principalmente as irmãs mulheres, né, gostam muito de ter muitas roupas, e então acaba sendo o que? Esquecendo de Deus e gastando mais com coisas que muitas vezes são desnecessárias, né, que no caso é a vaidade, preocupam mais com a vaidade do que com Deus, e isto acaba atrapalhando na sua vida espiritual. Se você se preocupar mais com Deus, preocupar mais com a sua vida espiritual e deixar a vida material de lado, você vai ver, vai sentir a diferença que haverá, a transformação que haverá na sua vida. Irmãos, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoem a cada um de vocês, abençoem também o seu lar, a sua família, seus negócios, empregos e estudos, e que os irmãos alcancem a cada dia o sucesso e também a prosperidade. E que neste momento difícil em que nós estamos atravessando, os irmãos possam ter muita subsistência e também saúde. Amém. Irei fazer uma oração para consagrar as contribuições. Em reverência, oremos. Querido Deus, nosso Pai, neste instante o teu povo aqui presente irão doar a sua colaboração, irão lançar a sua semente neste solo fértil.
em prol ao Pai bendito da salvação de almas para o teu reino. Santa Ava Rosa, rogo a Senhora para que abençoe a cada um destes irmãos, abençoe seus lares, seus familiares, negócios, empregos, estudos, e que eles alcancem a cada dia o sucesso e também a prosperidade, e neste momento tão difícil possam ter muita subsistência e também saúde. Se porventura, ó avó, houver entre nós um irmão ou irmã que esteja desempregado, rogo a Senhora para que abra ali uma porta de emprego, para que os mesmos tenham a oportunidade de ganharem o seu sustento, de receberem o seu pão de cada dia. Querido irmão Aldo, rogo ao Senhor para que consagre estas contribuições e em teu santo nome, e também em nome da Santa Ava Rosa e de nosso Senhor Jesus, declaro-as consagradas em prol da manutenção e a expansão da obra desta Santa Igreja aqui na terra, a última esperança de Deus, o nosso Pai, para a salvação dos bons e humildes de coração. Amém. A seguir, será apresentado um hino orquestrado que traz o título Gravei o Teu Nome.
A seguir, o coral irá apresentar o hino que traz o título Minha Missão. Minha
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando da data de 10 de junho. Nós iremos comemorar 67 anos de existência da nossa amada Igreja Apostólica na Terra. E no dia 10 de junho, data do aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa. Ou seja, irmãos, são duas datas muito comemoradas também nos céus, pois são acontecimentos que possibilitaram grande vitória a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e foram possíveis graças ao amparo constante de nossa Mãe, Virgem Maria. E nós não comemoramos apenas o aniversário da Igreja Apostólica, mas também a restauração da obra do Reino dos Céus nesta terra. Celebramos o surgimento de uma igreja que veio dos céus para lutar na terra, para anunciar o nome do Consolador e para tornar a revelar a pessoa de Jesus, o seu Evangelho e a sua palavra, para que muitas almas possam ser conduzidas ao Pai Celeste e para fazer com que estes corações compreendam a Deus, o amem e o sirvam com amor e também reverência. E a Santa Vó Rosa, irmãos, ela cumpriu o seu ministério terreno durante 16 anos, e foram anos de muitas lutas, porém de glória e de grandes vitórias. Uma das grandes glórias da Santa Vó Rosa foi a maneira como nosso Senhor Jesus a preparou. O preparo da Santa Vó Rosa, realizado por Jesus, o nosso Senhor, foi de maneira inédita, que até então não havia acontecido entre o povo de Deus nesta terra. É uma das grandes glórias dessa santa bendita e muito poderosa. E Jesus, ele não teve dificuldades para cumprir a missão de preparar a Santa Vó Rosa para ser o outro consolador de sua promessa. Porque, irmãos, ela sempre foi muito obediente, humilde e inteiramente submissa a Ele, Jesus. O seu amor ao Divino Mestre e a obra que ele estava realizando naqueles dias para restaurar a sua Santa Igreja era e é muito grande, tanto que ela entregou a sua vida inteiramente a Jesus, e tudo o quanto ele orientava e pedia, ela o fazia com amor, sabedoria e coragem. Nem mesmo temeu a morte, nem vacilou em dar a sua vida pela Igreja. Ou seja, irmãos, Jesus, ele deu a sua vida por nós, por um verdadeiro amor, o verdadeiro amor de Deus para com a humanidade. E a nossa Santa Vó Rosa, ela sempre procurou, ser obediente ao nosso Senhor Jesus, ser humilde e inteiramente submissa a Ele. Foi por isso que Jesus teve facilidade para preparar e transformar a Santa Vó Rosa no Espírito Consolador. Por isso que ela é grande exemplo para nós, Para que Jesus tenha mais facilidade de transformar a nossa vida, nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos nos entregar inteiramente a Ele, Jesus. Se foi por amor a nós que Ele deu a sua vida, por que não amarmos também a Jesus verdadeiramente?
com um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor leal. E o ministério dessa Santa de Deus não foi fácil de ser cumprido, uma vez que dominar os corações em sua dureza e incredulidade e transformá-los para Deus é tarefa bastante difícil nesta terra. E o mesmo empenho e trabalho que teve Jesus para poder transformar a criatura humana e torná-la santificada e obediente à vontade divina, também tem a Santa Vó Rosa, tem o Santo Irmão Aldo. E a Santa Vó Rosa não esmoreceu e não desanimou, nem mesmo diante das maiores lutas, porque Jesus sempre apontava um caminho, mostrava um escape, indicava uma possibilidade para que ela pudesse triunfar e vencer os falsos e desobedientes. E se não fosse a dureza dos corações, ela poderia ter realizado, apenas em 16 anos, muito mais do que realizou na igreja que preparava com Jesus, o nosso Senhor. E mesmo assim, o que ela conseguiu fazer é de grande glória para Jesus, para o reino dos céus e para a igreja apostólica. Inclusive porque não houve problema nesta terra que a atrapalhasse ou abalasse, e não houve obstáculo que a impedisse de cumprir o seu ministério de vaso precioso para servir a Jesus, o Mestre Divino. Muito ao contrário, ela superou todos os obstáculos e dificuldades com a fronte erguida e com muita dignidade, sempre fiel a Jesus e ao Pai Celestial. A Santa Vó Rosa subiu triunfante aos céus e foi coroada como Espírito Consolador, mas permaneceu entre nós e teve garantida a sua continuidade no domínio e no governo da igreja. Assim foi porque ela preparou o Santo Irmão Aldo para ser o seu substituto no governo da igreja, para apresentá-la ao mundo como o Espírito Consolador, para garantir a vitória da igreja e para consolidar o seu crescimento e progresso material e espiritual. Porque Jesus sempre procurou, um coração bom, um coração humilde, que não procurasse as coisas materiais e sim espirituais. E também porque lhe deu o direito de exercer e manifestar os mesmos dons e o mesmo poder que ela vinha exercendo e manifestado sobre a igreja. E no transcorrer do ministério de Consolador da promessa de Jesus e de efetivo cumprimento do ministério do Santo Irmão Aldo, como profeta apostólico, a Santa Vó Rosa vem realizando obras maravilhosas, que comprovam que ela é a grande vencedora, que continua inspirando e dirigindo esta igreja e está sempre presente no meio do seu povo. E durante os 16 anos do ministério da Santa Vó Rosa e dos 44 anos do ministério do Santo Irmão Aldo, a Igreja Apostólica apresentou grandes e notáveis crescimentos em todos os aspectos da sua obra, tanto em quantidade de almas salvas e convertidas para o Pai Celestial, como na perfeita organização das atividades e no preparo espiritual do nosso povo que, com doutrina perfeita, disciplina salutar e ensinos de bom proceder, é mantido no bom caminho e na boa moral. No entanto, se destaca de maneira real e inegável o fato de que a Igreja Apostólica continua firme nos mesmos princípios que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram em atendimento à vontade de nosso Deus e Pai. Outro aspecto relevante do ministério da Santa Vó Rosa são as grandes bênçãos que ela tem derramado sobre o seu povo, promovendo bênçãos preciosas para manter a vida daqueles que assim creem, prolongando os seus dias, para que possam cumprir a sua missão na terra. São graças concedidas juntamente com o Santo Irmão Aldo,
conforme tem sido comprovado pelos incontáveis testemunhos e depoimentos de fé prestados pelo povo apostólico. Ou seja, irmãos, a Santa Ava Rosa, ela é tudo para nós, né? Ela é o novo, a nova santa para o mundo tomar conhecimento. Ela representa a volta de Jesus, né? Muitas pessoas no mundo acham que Jesus irá voltar novamente e dar outra oportunidade de salvação. Isto já está acontecendo no ministério da Santa Ava Rosa. Ela representa a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar novamente, juntamente com ela e o Santo Irmão Aldo, será para levar o seu povo, né? O povo digno de herdar a coroa de glória no reino dos céus. Portanto, então, irmãos, no dia 10 de junho, comemorem esta data com muito amor, com muita gratidão a Santa Ava Rosa e também reverência, porque ela é digna de todo o nosso reconhecimento, respeito e também amor e adoração. Amém. A seguir será apresentado a cargo do coral o hino intitulado Poderoso Servo de Deus. servo de Deus, podemos contemplar a grandeza do seu poder, podemos contemplar a imensidão do seu amor para com seus filhos, ó amado protetor. Santa Rosa, para todos aqueles que esta
igreja não tem como frequentar, mas o irmão Aldo, com seu poder onipresente, sempre nos ajuda as lutas enfrentar. Para aquele que nele crê, nunca se desespera, jamais é derrotado, sempre vence o mal, porque o irmão Aldo nos dá prosperidade de uma vida feliz. É o representante desta Santa Igreja junto ao Reino Celestial. Agradecer o primaz, Ele é tudo para nós, Ele é a nossa salvação. Oh
Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma doutrina e uma disciplina em nossa igreja que santificam a nossa alma e nos levam para Deus, o Pai, a fim de sermos felizes e abençoados. Estimados irmãos, quem quer ser feliz e abençoado em toda a sua vida precisa ter em seu coração muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina. Para ser uma pessoa sábia e temente a Deus, procurem obedecer à vontade soberana do nosso Deus e Pai. Ele fala ao seu coração dizendo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. No teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina, irmãos e irmãs, e também a nossa disciplina, elas vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que a puserem em prática. Portanto, todos os que viverem a nossa doutrina e praticarem a nossa disciplina, obedecendo os conselhos e ensinos da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria e entenderão o que é temor do Senhor, o que é justiça e honestidade, para praticá-las no seu viver, e assim vivendo, conservarás a tua alma em paz, te livrarás do caminho do mal e de toda a perversidade, aumentando os teus dias na terra, para gozar de toda a graça de Deus, do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Alto. Irmãos apostólicos, saibam dar valor a este tesouro que lhes foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta Igreja Apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo a verdadeira felicidade quando ela é crida, amada e obedecida. Procurem entender que, para serem felizes a cada dia, devem viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é o conjunto de princípios que servem de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus e foi Jesus quem nos trouxe e deu à Igreja através da Santa Rosa como um tesouro precioso, e que, sendo vivida e praticada como deve ser, é uma fonte de vida para quem a possui. Ela o desvia dos laços da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhe feliz e bem-aventurado. Entendam que a nossa doutrina ensina a amar a Deus, o nosso Pai, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, devem fazer só o bem e nunca ter em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, o ciúme, a inveja, entre outros sentimentos que não são de Deus. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico fiel à doutrina de nossa Igreja evita todo o mal e só pratica o que é bom e agradável aos olhos de Deus e dos homens. A disciplina de nossa Igreja deve ser obedecida e respeitada, pois veio dos céus e de nosso Senhor Jesus, que através da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto, nos ensina a moral, os bons costumes e como deve viver o apostólico a cada dia, não usando modas extravagantes na maneira de se apresentar e de se vestir. Nossas irmãs não devem utilizar vestes agarradas ao corpo, justas, transparentes, saias e vestidos abertos atrás ou decotados. Os vestidos e saias para todas as irmãs a partir de 9 anos
devem ser de 2 dedos abaixo do meio da barriga das pernas, e as meninas de até 9 anos, cobrindo bem os joelhos. Os homens devem ter a honra de se apresentarem como apostólicos e filhos de Deus. Os cabelos devem ser aparados, não podem e nem devem usar cortes de cabelos imitando modas esquisitas e mundanas, pois um jovem de nossa igreja deve honrar o seu nome de apostólico. Não devem utilizar calças agarradas ao corpo, e as camisas e blusas devem ficar por dentro da calça. Esta ordem é antiga e foi a Santa Vó Rosa quem nos deu, em nome de Jesus. E não podem ficar sem camisa e só de shorts, pois devem se apresentar bem diante de todas as pessoas. Não podem ter vícios, nem fazer uso de bebidas alcoólicas, pois precisam preservar sua saúde e sua santidade. Não imitem o mundanismo, e sigam os irmãos que se apresentam como verdadeiros apostólicos. Aconselhamos aos moços que evitem as más companhias, os maus ambientes, e procurem ser bem apresentáveis, com boa aparência, boas maneiras e boa educação. Não imitem os errados, pois estes, sem perceberem, estão caminhando para o abismo, e, se não se arrependerem, serão infelizes e nunca vencerão na vida e se arriscarão a perder a vida e a alma. Irmãos apostólicos, honrem o seu corpo, porque ele é sagrado e deve ser preservado com honra, conforme palavras de São Paulo em 1 Coríntios, que diz: não sabeis que sois santuário, ou seja, templo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim também procederam nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e muitas mulheres e homens santificados e de bem, que souberam dar valor ao seu corpo, porque foram criados por Deus para ser um verdadeiro exemplo de filho e filha dele, honrando-o em todo o seu viver até o fim de suas vidas aqui na terra. Estimados irmãos, não brinquem e nem deem lugar ao pecado. Sejam fiéis, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus aos que lhe obedecem e lhes são fiéis é a vida. Busquem esta vida em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, pois eles querem o vosso bem e também a vossa felicidade. Portanto, então, irmãos, eis aí mais uma mensagem a respeito da doutrina e da disciplina. Coloquem em prática no seu cotidiano. Não seja um apostólico somente nos momentos de nossas reuniões. Se comporte como um em meio à sociedade também, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos ser bom exemplo para trazermos novos adeptos para este caminho, para que as ovelhas desgarradas vejam em cada um de nós exemplos de bons pastores e possam vir para este rebanho. Porque, irmãos, esta é a missão da Igreja Apostólica, salvar almas para Deus, nosso Pai. E nos dias atuais, nós somos os representantes de Deus, representantes da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Por isso, nós devemos nos comportar como verdadeiros apostólicos, não somente para sermos bom exemplo, mas sim para que nós sejamos muito felizes, prósperos e também abençoados, dignos de termos a mão de Deus presente em nós, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Ou seja, seja lá onde formos ou estivermos, Deus possa estar conosco através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Eu agradeço a todos pela sua presença, agradeço aos nossos irmãos obreiros pelos trabalhos prestados nesta oportunidade, os quais são de muita importância para a boa desenvoltura de nossas reuniões. Eu agradeço também aos nossos irmãos coralistas, regentes, músicos, regentes auxiliares, pelos hinos, pelas mensagens cantadas nesta oportunidade, porque cantar também é pregar. Da minha parte, foi um prazer imenso estar reunido com os irmãos, trazendo-lhes e retransmitindo as mensagens
do reino dos céus. Amém. Eu convido aqueles que puderem para que se coloquem em pé. Irei fazer uma oração finalizando esta nossa reunião. Em reverência, oremos. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai bendito, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de aqui estarmos reunidos em Teu tabernáculo santo, este abrigo divino, a arca da salvação, onde nós prestamos ao Senhor, ó Pai, adorações, louvores, por tudo quanto o Senhor fez e faz e fará em prol de cada um de nós, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Querida avó, rogo à Senhora para que estenda a sua mão poderosa sobre estes nomes que se encontram nesta caixa de pedido de oração, onde o teu povo pede em favor de si próprio, até mesmo de parentes ou amigos, que muitas vezes estão desempregados, em leitos hospitalares, que a Senhora possa os ajudar, os abençoar, pois a Senhora conhece cada coração. Querido irmão Aldo, rogo ao Senhor para que envie anjos, para que acompanhe os nossos irmãos no retorno para os seus lares, e tenham todos uma boa noite de repouso, uma boa noite de descanso e uma ótima semana com grandes vitórias e grandes conquistas. Querido Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, o nosso agradecimento sincero e eterno, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.